Maravilha. Podem estar assentados, Deus abençoe no nome de Jesus. Tome a sua Bíblia nas mãos. Graças a Deus. São todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Carta que Paulo escreveu aos Romanos. Glória a Deus. Carta que Paulo escreveu aos Romanos. Capítulo de número 8, queridos. Romanos, capítulo de número 8. Nosso pastor Wagner, pediu que eu trouxesse uma palavra aos irmãos nesta quinta-feira de vitória. E eu vou seguir falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Se você não acompanhou as outras ministrações, estão no canal da igreja e também no meu canal pessoal. Essa é a 7ª ministração que eu falo sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu vou continuar usando o mesmo texto. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 11, até o verso de número 16. Romanos, capítulo de número 8, versículo 11 até o 16. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Versículo 11 da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga graças a Deus, porque é a palavra do Senhor. Queridos, esta é a 7ª ministração sobre a pessoa do Espírito Santo. Na última ministração, quando falei sobre a pessoa do Espírito Santo, destacamos que, pela palavra de Deus, muito mais do que o enchimento do Espírito Santo, muito mais do que a alegria de ser cheio do Espírito Santo, é poder desfrutar de um fator fundamental na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. É sermos guiados por Ele. Falamos sobre a maneira sobrenatural, bíblica, de como o Espírito Santo, em suas muitas funções, nos guia e nos conduz e nos leva à presença de Deus. Eu quero continuar falando um pouquinho sobre isso, mas destacando sobre as maneiras com que o Espírito Santo nos leva, nos guia. Como que nós vamos identificar algumas maneiras que o Espírito Santo está assinalando em nós, que Ele está nos guiando, que Ele está nos conduzindo. E como que nós identificamos uma pessoa que definitivamente não está nem cheia e nem guiada pelo Espírito Santo? Todos que um dia nasceram de novo em Cristo Jesus, todos, qualquer crente, qualquer pessoa na igreja, qualquer cristão, seja qual a terminologia mais confortável para você, toda pessoa que nasce de novo tem o direito de ser cheio de Deus, pela plenitude do Espírito Santo,
e ser guiado em vitória, como Cristo foi. Isso é um privilégio para todos nós. Foi a promessa de Jesus. Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Foi Jesus quem disse que, na ausência dele, a pessoa mais importante para estar aqui era a pessoa do Espírito Santo. E ele deu tamanha importância a isso que ele disse: eu preciso ir para que ele venha, porque se eu não for, ele não virá. Nasceu de novo, nós temos direito à mesma plenitude e enchimento do Espírito Santo que Jesus teve. Algumas pessoas perguntam, por exemplo, quanto à natureza de Jesus. E existe um questionamento sobre a dupla natureza de Jesus. Se ele era 100% humano ou 100% Deus, ou se ele era as duas coisas numa coisa só, ou se Jesus tinha uma chave sobrenatural dentro dele, que ora ele acionava para curar, e ora ele desligava para aceitar, passar fome e ter sede. Na verdade, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele anulou-se a si mesmo, diz a Bíblia. E ele desejou então viver como nós. Ele nunca abriu, ele nunca deixou de ter as suas prerrogativas divinas. Ele apenas decidiu não usá-las. Quando os discípulos estavam preocupados com Jesus e perguntaram para Jesus: Jesus, o Senhor sabe quando é que o Senhor vai voltar e quando as coisas vão acontecer? E Jesus disse: não sei, nem os anjos o sabem, somente o Pai. Naquele instante, não havia qualquer discernimento da parte de Jesus sobre essas coisas. Mas quando ele está cheio do Espírito Santo e manifestado em vida, porque está ressuscitado, e os discípulos perguntam: e agora, Senhor, quando vão ser essas coisas? A resposta era: não vos compete saber. Muda o tom da resposta. O fato é que Jesus foi o nosso modelo de enchimento do Espírito Santo e de poder. Porque era assim que deveríamos ser conduzidos, ou a nossa vida deveria ser guiada e conduzida pelo enchimento do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus viveu e experimentou foi um enchimento do Espírito Santo. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo enquanto viveu aqui. E isso é possível, isso é capaz para qualquer um de nós. Diga graças a Deus se você crê assim. Na última ministração falei sobre guiados pelo Espírito Santo. Agora, quais são as maneiras que o Espírito Santo nos guia? Primeiro, o Espírito Santo nos guia através da nossa intuição. O que é a intuição? É o discernimento, é a capacidade de você saber. É aquela capacidade sobrenatural que você tem de entender uma circunstância, de ler um cenário, de entender um momento, sem profundidade, sem saber tudo, sem saber a complexidade, mas simplesmente dentro de você há uma convicção, há uma direção, há um governo, há uma sobrenatural ação de condução de Deus na sua vida, e você não teme em se posicionar, você não teme em avançar, você não teme em seguir. Existe uma intuição sobrenatural, há uma movimentação, é algo instantâneo que não te deixa temer. O Espírito Santo nos guia pela nossa intuição. Na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, e no versículo 27, a Bíblia diz: a unção que vocês receberam, essa é a unção da verdade, e ela precisa conduzir e permanecer em vocês. Portanto, permanecei nesta unção e seja guiado por ela. A presença do Espírito Santo é a verdade de Deus. E uma vez cheios do Espírito Santo, nós temos essa intuição sobrenatural de, diante de uma circunstância, de não saber a complexidade do problema, mas você tem dentro do seu interior uma convicção de como aquilo vai ser resolvido. Só para eu ter uma certeza de que estou falando algo coerente.
Alguém sabe do que eu estou falando? Amém. Graças a Deus, é porque você já viveu isso. O que mais que nós temos? Segundo, como é que nós somos guiados pelo Espírito Santo? Eu assisti uma coisa interessante. Eu estava assistindo uma palestra e o professor estava dando aula para universitários de arquitetura. Aí ele perguntou assim: vocês entenderam? Aí 2 levantaram a mão. Ele falou assim: quem não levantou é porque não entendeu ou porque arquiteto não levanta a mão? Porque isso é uma resposta. Quantos já receberam intuição do Espírito Santo? Ah, é o jeito de perguntar. Tá certo. Então tem que ser mais simples. Segundo, como é que o Espírito Santo, com que maneiras o Espírito Santo nos guia? Pela intuição. Segundo, o Espírito Santo nos guia pela palavra de Deus. Você pode não ter muita intuição, mas você tem que ter um pouquinho de palavra. Você tem que ter um depósito na sua vida. Quando o cego Bartimeu ouviu a multidão atropelando o seu caminho e ouvindo dizer, alguém disse, como se ele perguntando quisesse saber: quem vem aí? E disseram: Jesus de Nazaré vem aí. Intuição, princípio de palavra. Ele foi ensinado dentro de casa, passou de pai para filho. Ele se nega a chamar por Nazaré. Ele levanta e grita e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que a esperança que o pai dele ministrou dele, que viria para Israel, não vem de Nazaré. Porque Jesus não era de Nazaré, ele só cresceu lá. Ele tinha que vir de Efrata, de Belém. Ele tinha que ser o filho de Davi. Ou você e eu somos guiados por intuição, ou nós estamos cheios da palavra de Deus, e o Espírito Santo ativa na nossa mente e no nosso coração a verdade de Deus para as circunstâncias que nós estamos vivendo. Quantos acreditam na Bíblia? Diga graças a Deus. Quando eu digo ser guiado pelo Espírito Santo através da palavra, significa ser guiado em clareza, em firmeza, ser guiado pela luz, ser guiado pela verdade, ser guiado pela fonte poderosa de Deus, em que não há variação e nem dúvida. O Salmo de número 119, versículo 105 diz: Senhor, eu sou guiado, guia-me, leva-me pela sua palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando somos guiados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, não andamos em trevas. Terceiro lugar, o Espírito Santo nos guia, primeiro, pela intuição. Você não sabe explicar, de repente você tem o discernimento do melhor caminho. Segundo, você não só tem a intuição, mas você ama a palavra de Deus. Você se deleita nela. Você confia que os olhos do Senhor se acampam e procuram os seus fiéis na terra. Você acredita que o Senhor separa para si aqueles que Ele tem por querido. E quando estes clamam, Ele vai ouvir, Ele vai entender. Mas também em terceiro lugar, ou a intuição te mostra por antecipação, ou te dá um discernimento sobrenatural, ou a palavra te orienta, te dirige, te conduz, ou o Espírito Santo fala no seu interior audivelmente. Ele guia você com uma voz interior. Você conversa com Ele, você caminha com Ele, você anda com Ele. É uma voz sobrenatural, que às vezes sussurra, às vezes parece que grita, mas Ele te diz: não é esse o caminho, não é esta a direção. E aonde a gente encontra isso? Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, no versículo 16, ele diz: é o Espírito Santo quem testifica no nosso espírito. É o Espírito Santo quem grita no nosso espírito: não vá por aí, não faça isso, não é essa atitude. Por que, Espírito Santo? Porque és filho de Deus. Ele grita dentro de nós. É o Espírito Santo quem nos guia.
Ele nos guia pela intuição, Ele nos guia pela palavra, e Ele nos guia dizendo: isso não é atitude de filho de Deus. E você ouve, porque Ele fala no seu espírito. Diga graças a Deus. Todas as pessoas que não se preocupam em praticar a palavra de Deus e aproximá-la da sua vida cada vez mais, para que a sua resposta de vida esteja de acordo com a palavra de Deus, torna-se indigna até de ouvi-la. Jesus, ele tem umas definições tão duras, ao ponto de dizer: não dê pérolas a porcos, e nem ofereça coisas santas a cachorros. Não ofereça alimento que soma com aqueles que desprezam o entendimento. Os filhos de Deus têm o testemunho do Espírito no seu espírito, dizendo: isto é a palavra de Deus. E aqueles que são de Deus ouvem as coisas que vêm de Deus. Então estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Até aqui tudo bem? Diga graças a Deus. O Espírito Santo, ele nos guia para que a nossa vida seja uma vida de experiência sobrenatural diariamente. Ele nos conduz para que a cada dia nós possamos experimentar em algum momento do dia, de alguma forma, nem que seja por uma brisa, nem que seja por um instante em que a gente para e diz: Deus, aonde o Senhor está? É o Espírito Santo quem diz: eu estou aqui do seu lado, segurando a sua mão, erguendo a sua cabeça e dizendo para você: tu és filho de Deus. Diga graças a Deus por isso. Como é que nós, primeiro, o Espírito Santo nos guia? De que maneira? Intuição, palavra e a voz dele dentro de nós, dizendo ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, como é que nós devemos nos preparar para sermos guiados pelo Espírito Santo neste formato, nesta maneira, como a Bíblia nos diz? Me deixe testificar outra vez. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou então só me ouça. Olha o que o versículo 11 de Romanos 8 diz. Se condicional, se o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificamos as obras da carne, então viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os seus filhos. Esses são filhos de Deus. Eu não vou nem ler o contrário para não chocar. Vou deixar agradável. Como nos preparar para sermos guiados pelo Espírito Santo? Primeiro, para que o Espírito Santo nos guie com intuição, com palavra e com voz audível, nós precisamos ter uma vida em que nessa vida haja uma rotina contínua de oração. Porque é ali que você vai ouvir a voz dele. E sabe o que é oração? Falar com Deus. E o que é oração falando com Deus? É comunhão. O que é comunhão? É o prazer de estar junto. É o prazer de só estar junto, sem necessariamente esperar alguma coisa em troca. Senhor, eu estou aqui só porque eu te amo. Eu estou aqui só porque te adoro. Eu estou aqui porque tu és o número 1 da minha vida.
Quando eu falo de oração, quando a Bíblia fala de oração, porque oração é relacionamento, oração é conversa, demanda tempo. Quando a Bíblia está dizendo, quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você diz no máximo um oi. Depende um pouco da sua personalidade, talvez até mais do que um oi, mas não passa disso. Mas se você vê de novo, e depois você vê outra vez, então você vê mais uma vez, e aí faz parte do seu ciclo de relacionamento, e você desenvolve um estado de comunhão, que é o prazer de estar perto, sem esperar nada em troca. São iguais amigos bem chegados. Eles passam às vezes horas, sentados um do lado do outro, sem falar nada com nada, mas amam estar ali. É incrível que às vezes fazemos isso com pessoas, mas não fazemos com Deus. Não fazemos com Deus. Orar não é investir 5, 6, 10, 15 horas. Quando você coloca isso na sua mente, é onde você dimensiona um abismo. Meu Deus, é demais. O que é estado de comunhão e prazer de estar junto? Fidelidade. Fidelidade. O tempo, os dias são dias trabalhosos. As pessoas estão cada vez mais ansiosas e envolvidas. Há um schedule interminável de atividades e tarefas e feitos e coisas, porque tem tanta coisa para pagar e resolver, e a vida está completamente sucumbida aos seus afazeres. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Você sabia que a bênção de Deus é uma vez só? Você sabia que a bênção de Deus é uma vez só? Porque Ele mesmo já vos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já somos abençoados. O que é que nós temos? O que é que nós enfrentamos? Aflições. Quando nos movemos na direção do propósito, enfrentamos resistência, mas a bênção de Deus está conosco. Só que essa jornada fica mais leve quando o Espírito Santo te guia, quando o Espírito Santo te conduz. Orar é relacionamento. Só passa muito tempo quem já está junto faz tempo. Quem não está, não passa. Mas você tem que ser pelo menos fiel. Fiel a quê? Vamos supor que você sai 4 horas da manhã para trabalhar, alucinado. Meu Deus do céu, pastor, o sítio de trabalho está longe. É lá do outro lado. É 3 horas para chegar. É 3 horas para voltar. Vamos supor que você vai parar em casa 10 da noite. Destruído, fisicamente destruído, emocionalmente completamente chateado, irritado. Trânsito, calor, sol. Quando não é trânsito, neve e frio. Ok. Chegou em casa. Se você conseguir ser fiel em 3 minutos. O que é fidelidade? É todo dia. Demonstração todo dia. Se você conseguir parar 3 minutos e ter a coragem de dizer: Senhor, não leva mal, mas eu só tenho 3 minutos e eles são teus. Agora, só do Senhor. 3 minutos. Você não precisa orar 10 horas. Você não precisa orar 1000 horas. Você não precisa orar 10.000 horas. Você só precisa ser fiel em 3. Mas pelo menos pare no dia e lembre-se de Deus. Se você não tem muito tempo e a base do relacionamento é a confiança, não investe 3 minutos para pedir. Só agradece. Só agradece e dá graças a Deus. Como é que nós nos preparamos para sermos guiados pelo Espírito Santo? Através da oração. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 26, porque o mesmo Espírito Santo nos ajuda. Orar é espiritual e é uma ação guiada pelo Espírito.
absolutamente guiada pelo Espírito Santo. Quem não tem hábito de oração e não tem apreço, ou amor, ou desejo, ou fome por oração, não desfrutará de uma vida de intenção, palavra ou voz espiritual. Segundo, na oração, ceda totalmente. Se renda totalmente. Oh, meu Deus. Entrega para Deus. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é tudo que eu tenho. Tem gente que já começa a oração e a oração dele é como: deixa eu ensinar para o Senhor o que é ser Deus. Deus abre, Deus faz, Deus tem, Deus pode, Deus é, Deus conhece, Deus é poderoso. Isso é ser Deus. O Senhor tem feito o que nesses últimos dias? Não. Eu vi uma foto essa semana na internet interessante. Uma foto do globo terrestre. 2 fotos do globo terrestre, iguais. Aí estava escrito assim, ó: a terra com você, a terra sem você. Não muda nada. O único que se importa com você aqui é Deus. O único que se importa com você é o Espírito Santo. Não muda nada. Então você tem que chegar e dizer: Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Eu não sou, mas Tu és. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não sei, mas Tu sabes. É impossível resolver isso, mas o Senhor é quem resolve. Eu entrego a Ti toda a minha expectativa. As minhas forças estão no limite. O Senhor é o meu Senhor. Eu entrego para ceder, se render completamente. Entregar-se, se render, se lançar. Por quê? Porque quando você cede, quando você se entrega, quando você se rende, Ele pode guiar você e não impor você. O Espírito Santo não impõe, Ele instrui você. O Espírito Santo, quando nos guia, Ele é tão metódico, Ele é tão didático, que Ele te dá passo a passo a uma ação sobrenatural. O Espírito Santo é Deus. No livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5, não há uma imposição. Moisés, para bem aí. Isso, instrução. Agora, as sandálias, tira dos pés. Isso. E aí vem, porque o lugar que vais pisar é santo. O Espírito Santo te guia. Agora, converge um pouco mais atrás, 2 passos à frente. Agora preste atenção. Agora tem uma porta se abrindo. Esse é o caminho. Agora olhe para a direita. Agora olhe para frente. Agora estenda a mão nessa direção. Isso. Agora recue um pouco. E agora avance. Aqui é o caminho do propósito. Quando estamos na oração e nos rendemos, não há imposição. O Espírito Santo começa a nos conduzir. E eu termino dizendo: a nossa vida com Deus não pode ser um peso. E muitos na igreja tornaram a sua vida com Deus um peso. É um peso vir para o culto. É um peso adorar. É um peso aplaudir. É um peso levantar as mãos. É um peso glorificar. É um sono mortal que não tem fim. É uma fadiga que não acaba nunca. É um peso. É um peso. Por isso que a vigilância vem antes da oração. Estar sempre atentos. A nossa relação com Deus não pode ser uma imposição. O Espírito Santo não vai nunca nos constranger a estar junto dEle. Mas Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos levar. Isso precisa ser um ato voluntário. Diga comigo: ato voluntário. Não, diga ato voluntário. Diga ato voluntário. Outra vez, diga ato voluntário. Falta mais 5. Outra vez, diga ato voluntário. Só mais 1. Outra vez, diga ato voluntário. Ato voluntário. Você não pode estar aqui porque é um peso. Você tem que estar aqui porque você quis vir. E você veio para receber tudo o que de Deus está preparado. E isso tem que ser leve. Quantos acreditam na Bíblia? Ok? Quantos acreditam que esta é a casa de Deus aqui? Quantos acreditam que Deus está aqui?
Quantos acreditam que a Bíblia contém o Espírito de Deus? Coloque as duas mãos no seu coração. Coloque as duas mãos no seu coração. Vamos só fazer um teste. Se tudo que a gente declara é verdade. Simples. Você sabe por que existe um tribunal de Cristo? Porque tudo é posto de provas. Tem tribunal, então a gente pode fazer teste. Feche os olhos, baixa a cabeça, as mãos no coração. Diga comigo, a Bíblia diz. Diga em tom de oração, diga, a Bíblia diz. Quando Paulo escreve, diga, a Bíblia diz. Quando Paulo escreve, para ficar justo. Não, justo sou eu. Eu vou desligar o microfone. Você não está aqui porque você é empregado dessa casa. Você está aqui porque você depende desse culto. Você depende desse tempo. Não vem para cá olhando para o relógio como você olha no relógio lá da companhia ou do sindicato, vendo a hora de sair fora daqui. Você veio voluntariamente. E a tua oração está dizendo: eu não vivo a vida na carne. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. E eu estou crucificado com Cristo, que me amou, que se entregou por mim. E terminamos para orar. Aleluia. Uma vida de oração, uma vida totalmente, que cede totalmente, que se rende totalmente. E somos guiados pelo Espírito Santo quando somos guiados pela vida do Espírito e não vivemos mais na carne. Quando o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, escreve no capítulo 26, versículo 41, diz: vigiai e orai, para que não venham cair em tentação, e escolham o lado certo. Qual lado? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos guiados pelo Espírito Santo e nos preparamos para sermos guiados pelo Espírito Santo quando decidimos. Isso é escolha, isso é decisão. Não vivo mais eu a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Ele decide, ele está crucificado com Cristo. E eu termino, e vamos orar. Quem vive pela carne opera segundo a dimensão da sua humanidade. Escute isso. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, dizendo que todos pecaram e estão separados. Se a sua vida é uma vida carnal, o depósito da sua alma e do seu centro de emoções
é um depósito carnal. Então a pessoa vive segundo a dimensão da sua humanidade caída. Quais são as características de quem vive pela carne e despreza ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Primeiro, torna-se uma pessoa egoísta. Não compartilha, não soma, não congrega, não ajunta. Só pensa nela e não pensa nos outros. Segundo, egocêntrica. Chama atenção para si. Volta tudo em torno de si mesmo. E não se importa com a necessidade dos demais. Terceiro, cobiçoso e invejoso. Deseja possuir ardentemente o que não lhe pertence. Quarto, indisciplinado. Ninguém o governa. Ninguém o pastoreia, ninguém lhe diz o que fazer. E quinto, tem um apetite incontrolável por fazer coisas erradas. Esses dias, precisei ligar para uma tia minha no Brasil. E existe uma cobrança natural por sermos pastor na família. Eu liguei para uma tia minha e disse: tia, pelo amor de Deus, fala com minha sobrinha, que eu não vou citar nomes. Fala com minha prima. Por que falar com a minha prima? Porque ela faz parte do ministério de louvor da igreja dela lá no Brasil. E ela postou um vídeo no Instagram cantando um funk, com posição de arma na mão. E o funk no Brasil tem tom como, por exemplo, olha como a novinha faz. Vai descendo até o chão. Eu falei: tia, diz para ela que no lugar que se canta isso, lá no Rio, mata muita gente. Da onde se escreve isso, muita gente morre lá. E diz para ela também que gente carnal é indisciplinada. Tem um desejo insaciável por errar. Não respeita governo. É invejoso, cobiçoso, porque está conduzido pela carne. Escute, a Bíblia diz: o Espírito Santo testifica no meu espírito que somos filhos de Deus. Fecha os teus olhos um instante e abaixa a sua cabeça. Quando você ouve uma mensagem como essa, você tem pelo menos 2 sentimentos. No mínimo, de 2, 1. Primeiro, ou você diz: oh Espírito Santo, que bom que o Senhor está aqui. Obrigado por essa voz que diz: eu te guio, eu te levo, eu te conduzo, eu te dou discernimento, eu te faço saber. Então, ou você está dizendo agora: obrigado Espírito Santo, porque isto é voluntário em mim. Ou você está dizendo agora: tenha misericórdia de mim, Espírito Santo. Então eu quero orar com você aí onde você está, sentado mesmo, aí como você está. Se você entender que no final dessa oração, o melhor lugar para você estar esta noite é no altar, você vem para o altar. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Diga comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu sou o teu filho. Diga: a tua palavra diz que eu sou o teu filho. Nesta noite, eu ouço a tua voz e eu te peço, me perdoe por todas as vezes que eu deixei de ouvir
a tua instrução, que eu deixei de ouvir a voz do teu Espírito dentro de mim. Diga: eu me arrependo e me rendo totalmente para receber a tua presença. Diga: Espírito Santo, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E eu te peço agora, vem, enche a minha vida, controla o meu ser, leva-me agora para o lugar do teu propósito, me leve para caminhar, não pela carne, mas pelos caminhos do teu Espírito Santo. Diga: em nome de Jesus, eu quero ouvir a tua voz esta noite. Diga: em nome de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto. Se você entende que é bom estar no altar por alguma razão, você pode vir. Eu estou crucificado, não vivo mais eu. Estou longe do mundo, mais perto de Deus. Eu vivo pra Ele, sonhos são dele. Eu canto mensagem da cruz, vivo pela fé. Santidade, Senhor, santidade, Senhor, santidade. Santidade, Senhor, santidade convém. Vive em mim, Oh, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. aleluia. Não vivo mais eu, mas Ele. Pai, no nome de Jesus, aí estão os teus filhos. Senhor, a tua palavra diz que nós somos guiados pelo teu Espírito Santo, e esse é o testemunho de que somos filhos de Deus. Já não vivemos mais a vida na carne, mas a vida no Espírito, que ressuscitou a Jesus e que um dia nos ressuscitará com Ele, e estaremos com Ele para sempre. Senhor, nós não precisamos mais de obrigação, de pressão, não temos mais um espírito de medo, mas um espírito que clama: Abba, Pai. Senhor, não estamos aqui porque estamos condicionados, oprimidos ou obrigados. Estamos aqui porque voluntariamente declaramos: te amamos de todo o nosso coração. Senhor, os teus filhos que estão diante do altar agora, eu oro por eles, para que a partir de agora a intuição, a revelação, o poder da palavra, o discernimento, a voz do Espírito Santo seja ativado neles, que não sejam mais confundidos, que não sejam mais enganados, que tenham discernimento por antecipação, que tenham entendimento por tua palavra. Senhor, marca a vida deles agora para uma vida de oração, de completa e total rendição na tua presença, e mais do que isso, para que possamos viver uma vida espiritual. Senhor, por isso nós oramos no nome de Jesus. Diga graças a Deus.